Muito bem, vamos continuar os exercícios a respeito dos dispositivos constitucionais da Lei Complementar 87, da Lei Complementar 24, questões desses concursos adaptados, evidentemente, à atual sistemática. Ok? Vamos lá. Prova para o concurso de Santa Catarina. Vamos lá. Primeira questão. Em conformidade com a Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, opção A, lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento. Maravilha, até aí está indo muito bem. Porém, a adoção do regime de substituição tributária dependerá de convênio específico celebrado pelas unidades da federação. Este é o erro dessa questão. Por que o erro dessa questão? Minha gente, voltando para mim, o regime de substituição tributária só depende de acordo, de deliberação, de convênio entre as unidades da federação, no caso de ser operações, de se tratar de operação interestadual. As operações internas não dependem de convênio nenhum para criar substituição tributária, só se for operações interestaduais. Ok? Vamos adiante. Letra B de bola. A lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositária a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, porém a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de autorização do Senado Federal. Errado. Dependerá de convênios, deliberação entre os estados e Distrito Federal. Não tem nada a ver com a autorização do Senado Federal. Na letra C, lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositária a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, porém, a adoção do regime de substituição tributária em operações internas dependerá de autorização do Senado Federal? Absolutamente, não depende de autorização. Basta a lei estadual estipular a substituição. Na letra D, lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento. Muito bem. Porém, a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos estados interessados. Corretíssima, essa é a nossa resposta. Ok? Isso, portanto, somente nas operações interestaduais. Já sabemos, vamos ver o erro da nossa opção é: lei estadual poderá atribuir somente a contribuinte do imposto. Não, pode ser também a depositário. A responsabilidade pelo seu pagamento e pode sim que o contribuinte assumirá a condição de substituto tributário, porém a adoção do regime de substituição em operações interestaduais dependerá de acordo. Mas há um erro aqui, quando coloca que a lei estadual poderá atribuir somente a contribuinte. Pode ser a contribuinte, pode ser a depositário, conforme consta lá na opção D. Poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a responsabilidade. Ok? Então, voltando para mim, o que fica de importante nessa questão é que a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais depende de acordo entre os estados interessados, somente nas operações interestaduais. E o detalhe de que pode ser atribuído a responsabilidade, colocando como substituto tributário o contribuinte ou o depositário a qualquer título da mercadoria. Ok? Vamos lá, próxima questão. A nossa próxima questão, questão 2, vamos lá. Considere as seguintes afirmativas relativas à apuração e liquidação do imposto. Muito bem. Primeiro, o período de apuração do imposto não poderá ser superior a 1 mês. Ora, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Não há absolutamente na Constituição, muito menos na Constituição, nem na Lei Complementar 87, uma determinação com relação ao
período de apuração. É lógico que a imensa maioria, se não todos os estados do DF, adotam um período de 30 dias. Mas em época de inflação, o período já foi até decendial, quinzenal, e pode eventualmente ser bimestral. Não há nenhum impedimento, muito pelo contrário. Há na Lei Complementar 87, com relação ao crédito do ativo permanente, que é feita a razão de 1,48 por mês, uma determinação de que se o período de apuração for superior ou inferior a um mês, essa fração de 1,48 será proporcionalmente rateada, em termos de dias a mais ou a menos. Portanto, há uma previsão na Lei Complementar 87 da possibilidade de que o período não seja de 30 dias. Quem fixa o período de apuração é a lei estadual. Ok? Vamos adiante. Então, a primeira afirmativa, ela está falsa. Na segunda, a legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. Perfeito. Perfeito. Embora a maioria considere que o período de 30 dias é perfeito. Quem cabe é a lei estadual e não tem essa limitação prevista na afirmativa número 1. Na afirmativa 3, as obrigações consideram-se vencidas 30 dias após a data em que termina o período de apuração. Ora, voltando para mim, cuidado com essa expressão. Consideram-se vencidas é uma coisa, prazo de pagamento é outra completamente diferente. As operações consideram-se vencidas no final do período de apuração. Terminou o período de apuração, se faz o cotejo entre débitos e créditos, consideram vencida ali. Agora, o prazo de pagamento, a legislação vai estipular qual é. Isso é irrelevante para a Lei Complementar 87. Ela não traz prazo de pagamento. Isso quem vai estipular é a legislação estadual de cada estado ou DF. Mas consideram-se vencidas as obrigações no final do período de apuração e não 30 dias após. Ok? Então nós temos a primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa. Vamos adiante. Na quarta afirmativa, as obrigações são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro. Ora, vamos lá, é exatamente assim que funciona, por compensação ou mediante pagamento de dinheiro. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Olha essa situação aqui. Um determinado estabelecimento, esse estabelecimento fez a apuração e obteve débitos de R$10.000. Mas, no mesmo período de apuração, créditos no valor de R$3.000. De tal modo que foram recolhidos efetivamente R$7.000 de imposto. O que aconteceu nesse caso específico? R$3.000 foram liquidados por compensação. Os débitos compensaram-se com os créditos. E R$7.000 por pagamento em dinheiro. Então, é dessa forma. Consideram-se vencidos no final do período de apuração e são pagas ou mediante compensação, no meu exemplo, com os créditos de 3 mil, ou mediante pagamento em dinheiro. Né? É exatamente o que está previsto na nossa afirmativa 4. As obrigações são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro. Maravilha. Vamos adiante. A nossa quinta afirmativa. Para efeitos de compensação, deve ser levado em conta o conjunto dos débitos e créditos de todos os estabelecimentos do sujeito passivo, cabendo à lei estadual disciplinar os critérios de definição do estabelecimento centralizador. Cuidado, olha o que ele afirma. Para efeitos de compensação, deve ser levado em conta o conjunto dos débitos e créditos de todos os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo. Está errada a afirmativa.
essa afirmativa quinta. Por que está errada a afirmativa? Vamos recordar isso rapidamente, que é importantíssimo. Nós temos o estabelecimento A1, todos do mesmo titular. O A2, o A3 e o A4. Todos do mesmo titular. Só que estes aqui, localizados no estado de Sergipe. E este aqui, localizado no estado da Bahia. A apuração é feita individualmente em cada estabelecimento. Então, esse aqui teve um saldo devedor de 1.000, teria que recolher 1.000, esse um saldo credor de 300, este um saldo devedor na sua apuração de 800, e esse aqui um saldo credor de 400. Ora, o que determina a Lei Complementar 87 de 96? A apuração é individualizada em cada estabelecimento, mas serão compensados os saldos credores e devedores dos estabelecimentos do contribuinte dentro do mesmo estado. De tal modo que esse estabelecimento ele vai recolher o ICMS, esse titular, do mesmo titular, num total de 1.500, 1.800 de débito, 300 serão compensados com crédito e 1.500 terão que ser pagos em dinheiro. Não pode utilizar esse crédito aqui, porque o estabelecimento está em outro estado. Isso é o que determina a nossa Lei Complementar 87. Como consequência, a nossa última afirmativa, 5, está errada, porque não é o conjunto dos débitos e créditos, é o conjunto dos saldos credores e devedores. Os débitos e créditos têm que ser apurados em cada estabelecimento e a compensação feita em cada estabelecimento. Portanto, a nossa resposta é a letra B de bola. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Muito bem. Então, voltando para mim, cuidado, muito cuidado com esse detalhe. Serão compensados os saldos credores e devedores do estabelecimento do mesmo titular dentro do Estado. Legal? Certo? E como é que se transfere crédito de um para o outro? Através da emissão de nota fiscal, com esse objetivo. Vamos lá, próxima questão. Questão número 3. Conforme disposto no artigo 24 da Lei Complementar 87, após a apuração do imposto, se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, então o montante dos débitos superar o dos créditos, o que vai acontecer com essa empresa? A diferença será transportada para o período seguinte? Não. O que seria transportado para o período seguinte é se os créditos fossem superiores aos débitos. Aí o saldo credor iria ser transportado para o período seguinte. Letra B, seria liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado, que não poderá ser superior a 60 dias? Pode ser o prazo que for, sabemos disso. Considera os vencidos no último dia do período de apuração, mas o prazo pode ser qualquer um. Letra C, será liquidada no prazo fixado pelo Estado. Dentro do prazo fixado. Considera-se devido o imposto no final do período de apuração, mas vai ser liquidada dentro do prazo. Uma parte é através de crédito. Agora, o saldo devedor, o que os débitos superaram os créditos, serão liquidados em pagamento em dinheiro no prazo estipulado. As outras linhas, as outras opções, colocam um prazo de 30 dias, esse prazo é fixado na legislação de cada estado e, portanto, não está previsto na norma geral, na Lei Complementar 87. Muito bem, então, esta é uma questão importante sobre compensação, de acordo com a Lei Complementar 87 e 96. Na próxima aula, continuamos os nossos exercícios a respeito desses dispositivos aplicáveis a todos os estados e DF. Até lá.